Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos lá. Geralmente eu não faço vídeos um pouco mais longos explicando as coisas, mas aqui a dúvida da senhora Conchinha no YouTube foi bem interessante. Que ela perguntou sobre as camadas de background, né, de cenário do Rogue Animator. Como eu já falei, eu não sou um animador profissional, eu sou um entusiasta, né? E eu faço testes porque eu gosto realmente. E por que as camadas, em especial a de background, do Rogue Animator funciona diferente do Flip-a-Clip? Por quê? O Rogue Animator ele trabalha de uma maneira mais profissional, digamos assim, com uma separação diferente, um pouco mais profissional, diferente do Flip-a-Clip, que embora dê para fazer trabalhos ótimos nele também, tá? Ele usa de uma maneira mais simplificada. Então, vou rodar aqui essa cena de um anime chamado Slayers, e vou dar um exemplo de como eu acredito que seja o que os desenvolvedores do Rogue Animator imaginaram que a gente trabalhasse. Então, reparem que a gente tem essa primeira cena, que está ali na taverna, no restaurante. Vai cortar agora para a segunda cena, que é desse local destruído, onde tem uma caverna e um dragão preso dentro dela. E aí, depois disso, a gente vai para a terceira cena, que é onde volta para a taverna mais uma vez. Então a gente tem três cenas aí. Essas três cenas que nós temos nesse recortezinho que eu fiz para vocês, a gente pode encontrar o quê? A gente pode encontrar vários planos, vários cortes. Então, o que define aqui, no caso, uma cena? Uma cena é o que a gente tem ali no mesmo tempo e espaço. Pelo menos foi assim que eu aprendi. Então, como ele está no mesmo local ali, na taverna, no restaurante, e acontecendo naquele momento, aquilo ali é a primeira cena. E aí depois a gente tem outra cena que se passa em outro lugar, que é na cidade destruída, lá onde tem a caverna, onde tem o dragão. E depois a gente vai para uma terceira cena que a gente volta mais uma vez para a taverna. E aí a gente tem outra divisão dentro das cenas, tá? Que é uma divisão menor, que são os planos, que são os cortes. Então repara que cada vez que a câmera mudar de ângulo, a gente tem um corte diferente, a gente tem um plano diferente. Então começa aqui com essa cena com esse corte da mesa, depois passa para o corte, ó, onde estão os dois comendo. E isso, por mais que tenha uma transição, ainda assim é um corte só, porque a câmera continua ali e não trocou. Depois, terceiro corte, onde mostra eles de longe comendo. E aí tem outra transição que é afastando ali, que é o zoom out. E aí a gente tem outro corte aí, por mais que tenha uma transição aí, já é outra vista, outra câmera, que é um plano de longe, um plano geral, mostrando ali tudo que tem na cidade. Eu posso ter errado um nome de um plano ou outro, tá? Mas depois aí vocês deram uma pesquisada, vocês conseguem ver o nome de cada um dos planos, que fica fácil de vocês saberem qual é qual. E o último dessa primeira cena é o céu da cidade escurecendo. Então eu já tenho aqui, ó, um corte, um plano, dois planos, três planos, quatro planos, cinco planos. Cortou para a próxima cena. Aí temos o primeiro plano, que é a cidade sendo destruída aqui, a cidade em caos. O segundo plano da segunda cena são as correntes. O terceiro plano é o dragão se debatendo na cela. O quarto é ele rompendo as barras. Quinto, quebrando as correntes. Sexto, ele destruindo ali e saindo com a fumaça. Ó, cortou, tá vendo? Ele tava aqui, ó. Cortou. Então, o sétimo é essa fumaça e ele voando no céu. E o oitavo é um close aqui na face dele.
Na verdade, estou vendo aqui até que tem um nono que eu não contei, tá? Que o nono é esse dele voando de costas. De frente. E aí a gente vai para a próxima cena, que já volta ali para a taverna. Então, temos aqui 3 cenas, e cada cena temos vários cortes. Então, cada vez que a câmera mudou dentro dessa cena, a gente vai ter um corte. E cada vez que a gente mudar de tempo e espaço ali no nosso vídeo, né, na nossa animação, a gente vai ter ali uma cena diferente. Então temos a primeira cena, onde, se eu não me engano, eu contei 5 cortes. Aí temos a segunda cena, porque vai mudar de local, onde, se eu não me engano, tem 10 cortes, 10 planos. E a terceira, que vai vir, onde ali eu só deixei um corte só para finalizar. Então, como que isso ficaria em storyboard, por exemplo? Em storyboard ficaria assim. Então, a gente tem cena 1, plano 1, cena 1, plano 2, cena 1, plano 3, ou, se você preferir, também pode chamar, se não me engano, nos animes mesmo, eles chamam de corte. Então, cena 1, corte 1, cena 1, corte 2, cena 1, corte 3. Mas aqui são os planos que em cinema a gente chama de planos. Então, olha só. Quando passa para a parte do dragão, a gente já tem a cena 2. Cena 2, plano 2. E aqui, para terminar, a gente tem a cena 3 no finalzinho. Então o storyboard ficaria mais ou menos assim. Então, para que essa organização geralmente funcione, a gente precisaria ter feito toda essa organização antes ali de criar o storyboard, de deixar isso mais ou menos planejadinho ali, antes de começar a animar. E o que mais a gente pode reparar? Geralmente, cada um dessas cenas, desses cortes, nós temos um único cenário, um único background. Olha só. Aqui, o caso do cenário é a mesa. Por mais que tenha os pratos estão por cima, uma camada por cima. Agora já corta para eles comendo. O cenário é lá no fundo. E é uma imagem estática. Então, por isso que o Rogue Animator trabalha com uma imagem estática de background. Porque o que estiver por cima você vai fazendo uma layer à parte e o cenário geralmente não se mexe, por mais que possa ter uma transição de câmera ali. Ó, tá vendo? Ó, o chão ali não se mexe. Ó, no caso aí, daí tudo é um cenário só. Então, o que acontece? Ah, mas aí no caso, Wanderson, você pode ver que aí tem as nuvens que se mexem. Tudo bem, mas no caso, o fundo realmente é o céu com o sol. As nuvens ali você pode fazer uma camada por cima e mover. Então é assim que funciona, assim que entende a lógica do Rogue Animator. E agora, como que a gente aplicaria isso dentro do aplicativo, né? Eu fiz uma demonstração em cima de um exemplo já existente, não fiz tudo do zero, porque é difícil fazer isso, é bem complexo. Mas aqui, ó, fiz uma demonstração. Então, na página inicial do Rogue Animator, né, eu cliquei nesse botãozinho aqui e criei uma pasta. Pronto. No caso, eu criei uma chamada Slayers, que é o nome desse anime. Separei aqui episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio 4, episódio 5. No caso, eu só peguei esse recortezinho do episódio 1. Mas se eu fosse fazer um projeto maior, eu poderia separar tudo bonitinho por episódios. E aí, aqui vem o ponto que eu separei cena a cena que eu pegaria. Mas você poderia muito bem chegar e falar, poxa, Wanderson, mas já tem muita pasta dentro de pasta. O que eu faço? Então você poderia muito bem, em vez de colocar cena, só que aí, claro, você teria uma quantidade muito maior de arquivos aqui. Você poderia, por exemplo, renomear os seus arquivos como, vamos supor, C1 para ser referente à cena 1, P1 para plano 1, C1, P2, C1, P3, C1, P4, C1, P5. Que é cena 1, plano 5, cena 1, plano 2, cena 1, plano 3, e assim por diante. Se você não quisesse criar essa quantidade alta de pastas, tá? Mas aí vai de cada um. Vai ter que preferir o jeito A ou o jeito B. Tanto faz. E aí, no caso aqui na minha pastinha, ó, separei dentro corte 1, corte 2, corte 3, corte 4, corte 5. Voltei, cena 2, os 8 cortes. Cena 3, o único corte ali que tem, que eu deixei no trechinho que eu recortei. Então, no caso, como eu mostrei para vocês, por isso que ele entende que só precisa de um background, de um cenário. Porque você só vai mostrar esse pequeno trechinho que é o nosso plano, que é o nosso corte.
Quando for para o seguinte, onde vai ter outro background, outro cenário, aí você já vai ter outra informação com outro cenário estático. Por isso que ele trabalha dessa forma. Então, no caso aqui, por exemplo, nesse daqui, Open Project não tem nada, né? Porque eu só peguei as imagens e coloquei de fundo. Mas, ó, eu só tenho esse background aqui. Por quê? Mesmo que eu adicionasse na camada 1, vou até tirar meio opaco. Mesmo que eu adicionasse aqui em cima outros pratos de comida, sei lá, vou fazer aqui um prato X, um prato Y. Mesmo que eu adicionasse vários pratos aqui de comida, não tem problema, porque o cenário que vai estar por baixo vai ser o mesmo. A única diferença é que eu coloquei em uma camada por cima tudo que eu queria. Ah, mas aí você pode fazer jogo de câmera. Pode, você tem aqui a opção de você fazer jogo de câmera para poder jogar câmeras para o lado e depois você poderia fazer, por exemplo, um pan, ele ir vindo aos pouquinhos para o lado. O Rogue Animator traz muitas ferramentas legais para facilitar o seu trabalho. Então, assim, acabei me estendendo um pouco, mas é justamente por isso que o Rogue Animator trabalha com apenas uma camada de background. Na verdade, eu creio que seja por isso, tá? Como falei, eu não sou um desenvolvedor para ter certeza do que eles pensaram. Mas na minha lógica funcionaria desse jeito. Porque, novamente, se eu vier aqui, ó, reparem que é uma imagem estática do cenário com as fumaças na frente. Então você só precisa ter, no caso em um corte ali, você só precisa ter uma imagem de background. Creio que seja por isso que ele use apenas uma imagem. Ponto ruim é que depois disso, o bom é que o projeto fica mais organizado, né? Ruim é que depois disso você teria que fazer um por um desses arquivos, né? Terminou de editar ele, você teria que vir aqui, um por um deles e vai ter que exportar aqui, exportar vídeo, de um por um, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, seja lá onde você esteja usando. E aí depois, com um editor externo, você tem que juntar cada um deles. Então por isso também que é importante você dar um nome bonitinho, para que você saiba depois o que você está fazendo. Por exemplo, se você fizesse o C1, P1, que nem eu falei, você teria muito bem essa sequência. Então você saberia que primeiro você ia encaixar o C1, P1, depois o C1, P2, depois o C1, P3 na edição, para que no final disso você conseguisse ter a sua animação completa. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha respondido a dúvida. Ficou meio longo aqui o vídeo, mas espero que tenha sido útil. Falou para vocês, até a próxima.